Olá, amigos. Que alegria que é estar aqui novamente. Mais uma vez quero agradecer aos vários comentários, sugestões, elogios de vários amigos que deixaram aqui no canal, no YouTube e também pelo nosso grupo no WhatsApp. Também sejam muito bem-vindos os novos colegas que se inscreveram, que solicitaram a inscrição e estão acompanhando os nossos vídeos também. Grande abraço a todos vocês e a gente percebe que cada vez mais as pessoas realmente estão entendendo que não basta aprender sinais em Libras, que a gente precisa estudar profundamente a língua em todas as suas características. Ok, pessoal, hoje nós vamos começar conversando com uma sugestão que uma colega deixou aqui no nosso grupo. E em seguida passaremos para o próximo tópico e assim a gente vai avançando à medida que forem sendo necessárias a inclusão de um ou outro tópico por sugestão de vocês mesmos. A questão que foi sugerida é a seguinte: Libras é gestual? Está correto dizer isso? Bom, pessoal, já conversamos sobre as diferenças entre língua e linguagem, portanto já fica um pouco mais fácil entendermos essa diferença, principalmente entre o que é gesto, o que é Libras e mímica. Consultando o dicionário Aurélio, temos que gesto é um movimento do corpo, em especial da cabeça e dos braços, que expressa ideias, sentimentos ou ainda que é usado para realçar a expressão. Opa, mas isso parece muito com Libras, não é mesmo? Agora, vamos ver a definição de mímica. É a arte de se comunicar com gestos precisos e adequados à ideia ou sentimento que se quer expressar. Ora essa, isso também se parece com Libras? Ok. E finalmente temos a pantomima, que é muito utilizada em teatro e que é basicamente uma mímica. Bom, ainda não explicamos nada, não é isso? Bom, pessoal, tudo isso tem relação com visual e expressões. E assim também com as ENMs, lembram-se disso? As expressões não manuais. Assim, dessa forma, chegamos também a Libras, que nós já sabemos que é uma língua de sinais, nesse caso, língua brasileira de sinais. As pessoas que não conhecem as línguas de sinais teriam dificuldade para entender essas diferenças. Entre essas manifestações que, no caso que eu mencionei agora há pouco, são puramente expressivas. Assim, é comum que algumas pessoas confundam tudo. E é por isso que nós vemos muitas pessoas, por exemplo, dizendo: "Ah, você fala aquela língua de mímica". Não é isso mesmo, pessoal? Eu sei que todos vocês já sabem que Libras não é mímica, correto? Mas eu pergunto, vocês sabem por que a Libras não é mímica? Apesar da Libras e da mímica compartilharem expressões corporais e outras características, há uma diferença muito importante entre elas. E qual é essa diferença, pessoal? A diferença é que essas expressões, os gestos na Libras, podem ser os sinais, a parte lexical da Libras, além, é claro, das expressões não manuais. E, portanto, como também já citamos, entre estas ENMs estão os processos chamados os classificadores, que ainda vamos falar detalhadamente mais para frente. Mas o mais importante de tudo isso é que estes gestos da Libras não são movimentos aleatórios, mas eles seguem regras gramaticais. Isso é que é muito importante, pessoal. E que facilmente são identificáveis, como a gente já conversou há algum tempo, correto? Então, mas que características são essas que nos dão a certeza de que um evento gestual é Libras e não uma expressão mímica? Ora, como já vimos, são as características gramaticais presentes nesse processo comunicativo, ou seja, são aqueles que nós já falamos,
os aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e etc. Como nós já conversamos aqui. E ainda vamos nos aprofundar, continuar falando bastante disso. Para resumir, a Libras tem gestos sim, mas dentro de um contexto comunicativo próprio da língua de sinais. Eles, os gestos, estão acompanhados de várias outras peças linguísticas que os tornam diferentes da mímica, ou seja, os transformam em uma língua de verdade. As expressões corporais, por exemplo, por si só não garantem a existência da língua de sinais brasileira, naquela comunicação. Essa identidade, ou seja, a gente só consegue ver na expressão corporal a existência da Libras, só ocorrerá quando elas forem acompanhadas por algum componente gramatical da língua brasileira de sinais, ou até mesmo esse componente pode ser o próprio contexto comunicativo em Libras, naquele momento, entre os seus interlocutores sinalizadores, surdos ou não. Digo surdos ou não, pois a Libras ou qualquer outra língua é de quem se apropria dela. Portanto, se eu falo inglês, essa também é uma segunda linha ou terceira língua. Eu me aproprio dela. Se eu falo Libras, eu também me apropriei dela e ela também é minha segunda ou terceira língua e assim por diante. Por isso, sempre que um aluno me pergunta o significado de uma determinada expressão ou um sinal em Libras, eu respondo: depende do contexto. Outra questão que eu venho repetidamente insistindo é sobre o português sinalizado. Infelizmente ou felizmente vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Vamos entender também e esclarecer bem mais esse problema antes de prosseguirmos para ficar também muito claro. Já falamos que a Libras tem uma gramática própria. E relembrando a fala da professora Sueli Ramalho Segala, o surdo fala conforme ele vê. Ele entende o mundo como se fosse um girassol que segue a luz, como eu já disse anteriormente. Vamos dar alguns exemplos agora para isso ficar bem claro. Imaginem o seguinte cenário: uma bola de futebol. Um menino correndo vem e chuta a bola. Se eu faço agora uma pergunta para vocês, pensando logicamente nesse momento só na nossa língua materna, a língua portuguesa, eu diria: pessoal, o que aconteceu? A mais simples resposta seria qual? O menino chutou a bola, concorda? Outro exemplo com o seguinte cenário: um poste, depois um carro vem e se choca contra o poste. Novamente pergunto para vocês: o que foi que aconteceu? Novamente, uma simples resposta seria: o carro bateu no poste. Agora, imaginem um último cenário da seguinte forma: um rato, um gato vem e come o rato. Aconteceu o quê? O gato comeu o rato. Óbvio, não é, pessoal? Claro, até agora, sempre pensando na forma mais simples possível de se falar em língua portuguesa. Tudo muito fácil, não é mesmo? Simples e direto. Língua portuguesa padrão na sua configuração mais básica: sujeito, verbo, objeto, ou SVO. Mas, se pedirmos para um surdo responder o que aconteceu contextualmente usando esses mesmos cenários, é claro, agora em Libras que o surdo se manifestaria, ele responderia sinalizando como: bola, menino, chutar. O segundo cenário, ele diria poste, carro, bater. E por último, rato, gato, comer. Ora, mas por que assim? Qual o motivo disso, pessoal? Simplesmente, como nós estamos sempre repetindo, a Libras tem sua gramática própria. E se não a usarmos, estaremos simplesmente fazendo o português sinalizado. Mas vamos entender melhor como é a gramática da Libras. Primeiro, não podemos esquecer nunca
de que ela é uma língua visual espacial. Segundo, que, por exemplo, se vamos nos expressar em Libras sobre algum fato ocorrido, eu devo já pensar nesse fato em Libras e não mais em língua portuguesa. Porque nós, ouvintes, veríamos esses 3 cenários e resumiríamos provavelmente respondendo à pergunta o que aconteceu. Porém, os surdos têm a visão em substituição à audição e, portanto, eles veem o que acontece e assim, no primeiro cenário sugerido, o surdo veria primeiro o quê? A bola. Depois, o menino correndo e, por fim, ele chutando a bola. Assim, a sinalização correta em Libras dessa frase ou desse cenário, e não usando o português sinalizado, seria bola, menino, chutar. Oliver Sacks diz isso brilhantemente em sua obra Vendo Vozes, e onde ele esclarece essa questão ao dizer simplesmente que o surdo não ouve, ele vê a voz das palavras. Dessa forma, fica claro que há um erro grave ao dizer que comunicar-se em Libras, em língua de sinais, pode-se falar e fazer Libras ao mesmo tempo, pois, como já vimos, isso automaticamente nos leva a obedecer à gramática da língua portuguesa, que é a nossa língua materna, e não da Libras, que é a nossa L2, a nossa segunda língua. Mesmo assim, muitos ainda tentam justificar dizendo que isso, o português sinalizado, ajuda o surdo a aprender a língua portuguesa. Isso também não é verdade, amigos. O surdo não aprende a língua portuguesa se não lhes for apresentada a língua portuguesa, tendo como o professor Fernando Capovilla explica maravilhosamente bem, a Libras como metalinguagem para permitir a aquisição da língua portuguesa como sua segunda língua. Ou seja, pessoal, se falamos errado a língua dos surdos, como isso poderia ajudá-los? Como é que falando, usando a gramática da língua portuguesa, ou seja, fazendo uma coisa que não é nem Libras e nem língua portuguesa, como é que eles vão aprender? O que há, na verdade, pessoal, para dizer o mínimo, uma provável confusão entre o significado de bilinguismo e o uso de técnicas orofaciais que são muito diferentes do português sinalizado que vemos amplamente sendo praticado e disseminado hoje em dia. Bem, amigos, hoje é só. Eu vou deixar aí aberto para vocês perguntarem se ficou difícil de entender, pedindo mais explicações. E aí na próxima aula a gente responde e vamos avançando aos poucos. Não se preocupem, podem perguntar, a gente volta no assunto que for necessário. Vamos falar dos sinais também, dessas técnicas orofaciais. Nós vamos ter aí um artigo do professor Capovilla, que eu estou muito honrado que ele me deixou traduzir, ele pediu que traduzisse isso em Libras, esse vídeo vai ser todo em Libras, sinalizado, esse artigo do professor Capovilla falando sobre essas técnicas, Cued Speech, Visual Phonics, essas técnicas de ensino para os surdos. Vou fazer em Libras, com legenda e áudio também, se possível. Novamente peço que curtam o vídeo aqui, se inscrevam em nosso canal, não se esqueçam de enviar os seus comentários, dúvidas e sugestões, ok? Abraços, boa semana, Deus os abençoe, tchau!